Olá, uma boa tarde, sejam todos bem-vindos à Band Triângulo, está começando mais um Donos da Bola e é claro que desde já a gente pede para que vocês participem conosco pelos nossos canais de interação, vão aparecer aí na tela para vocês. O nosso Instagram é o @osdonosdabolatri, participem conosco e o zap do Donos é o 34 99681 3493. Rony Bentes, boa tarde para você. Boa tarde, Vitor. Abraço a todos. Estamos chegando aí hoje com muitas novidades aqui no programa, né? Com certeza, tem entrevista importante aqui no estúdio, mas infelizmente hoje a Band Triângulo está de luto, porque nós perdemos o seu João Batista Marques, que lutou pela vida nos últimos meses e que foi o funcionário número 1 desta emissora. Aliás, ele fundou a televisão na cidade de Uberlândia, a gente está vendo essa foto aí fantástica, Bagnete, Carol, Orley Moreira, o seu João e o Rony Bentes. Ele, infelizmente, foi embora na noite de ontem e era a pessoa que fazia essa TV estar no ar todos os dias. Desde 2007, todos os dias o seu João estava aqui e abraçava cada profissional que entrasse pela primeira vez aqui. Tinha rixa com uns, não tem problema, era uma pessoa extremamente do bem. E nos últimos 5 anos foi a pessoa que esteve ao nosso lado em vários momentos. Eu peço desculpas por estar sem muita condição, porque assim, nos últimos anos o seu João esteve ao nosso lado para todos os momentos difíceis e foi o homem responsável. Você conhecia ele muito mais do que eu, né, Rony? Muitos anos de trabalho com ele. É verdade, tive o privilégio, a honra de trabalhar com o João durante mais de 40 anos, né? Eu comecei junto com ele lá na TV Triângulo, realmente um profissional exemplar, uma figura humana fantástica, conforme você disse, acolhia a todos com muito carinho, né? Eu tenho certeza que a maioria dos profissionais que trabalham hoje nas televisões de Uberlândia passaram pelas mãos do seu João. Então, realmente, a gente está muito triste e a gente deseja os nossos sentimentos à família, que todos possam superar esse momento de muita dificuldade, a família, os amigos, nós aqui da Band. Hoje, realmente, é um dia muito difícil, que Deus o tenha no bom lugar. Aos queridos colegas aqui da Band, que estavam diretamente trabalhando com ele, os meninos do Master, os meninos da operação, nossos sentimentos, a Aninha, todo mundo que tinha um carinho especial pelo seu João, como eu tinha, que me apoiou nos momentos da doença do meu pai, nos estágios da doença. Quando eu terminei meu casamento, foi ele que me abraçou aqui a primeira vez. Então, o seu João era um homem fantástico. Então, a toda a família, ao Ivan, que trabalhou aqui conosco também, nossos mais absolutos sentimentos. Daqui a pouco a gente passa lá, ele está sendo velado na Paz Universal, aqui em Uberlândia, até o fim da tarde. Então, obrigado, seu João, por tudo. O senhor vai fazer falta demais para a gente aqui. Vamos seguir, vamos tentar fazer um pouquinho do que o senhor fazia muito bem. Bom, então vamos tocar o programa, vamos em frente. Daqui a pouco no Minas Urgente temos mais informações sobre a passagem do seu João e contar um pouco mais sobre a história dele. Mas vamos falar de esporte, nosso programa é para isso. E ontem nós tivemos uma importantíssima reunião para falar sobre a possibilidade do Uberlândia Esporte Clube se transformar numa SAF. A diretoria e os conselhos do time tiveram contato com pessoas experientes, como o Dr. Fernando Ferreira, que é diretor da Pluri Consultoria, responsável pela migração de vários times brasileiros. Você está vendo aí algumas imagens, o Érico Gabriel esteve ontem e uma destas pessoas que está sendo bastante sondada pelo Uberlândia para ajudar neste processo é o ex-presidente do Cruzeiro e responsável também pela venda do time, o Sérgio Santos Rodrigues, que neste momento está aqui no nosso estúdio, dando a honra de visitar os donos da bola. Sérgio, muitíssimo obrigado pela sua presença. Fernando também daqui a pouco vai conversar conosco. Mas olha, a gente está vendo que já há algumas semanas o presidente Jânio viajou a Belo Horizonte, conversou com você. Qual tem sido o seu papel de orientação para que o Uberlândia, enfim, possa se tornar uma SAF? Seja muito bem-vindo à Band. Primeiro, obrigado, Vitor, pelo convite. É um prazer estar aqui. Programa que eu sempre assisti, a gente que gosta de futebol. Assisto, né, o nosso lá em Belo Horizonte, sim, às vezes no Nacional, mas parabéns, é uma honra poder estar aqui. O presidente Jânio já me visitou junto com o Fernando, né, do marketing, já acho que umas 2 ou 3 vezes lá em Belo Horizonte. E esse assunto é muito recorrente. Eu venho passando para ele um pouco. Eu falo que o meu caso é contar história, né? Eu não gosto. Você fala, vai fazer palestra, você está falando, vou contar a história do que a gente fez, como que a gente fez, da importância disso acontecer.
crescer. Então, nosso papel tem sido muito nesse sentido, de mostrar que acho que é um caminho inevitável para o futebol brasileiro. Pelo contrário, não só inevitável, como fundamental. E os exemplos que a gente tem hoje, sobretudo em Minas Gerais, de clubes do interior, a gente sempre destaca Itabirito e Atlético com sucessos recentes, mostram que realmente a gente conseguir abrir para esse mercado de negócios, trazer investidor que vai fazer ao mesmo tempo colocar dinheiro e fazer gestão, são fundamentais para poder ter uma perenidade, uma tranquilidade desportiva do clube, para não ficar naquela loucura de somos obrigados a ficar na Série A do Mineiro, né, com um orçamento bem reduzido e termina, eu não sei se eu tenho série, se eu tenho dinheiro, aí fecha tudo, abre depois, isso é uma loucura, né? Então, é isso que eu venho falando com ele, porque na verdade a gente passou por isso lá também e é o que eu brinco, né? Os poucos que criticam, você fala, pô, mas qual que é a solução? Você vai sentar na cadeira e colocar o dinheiro e resolver? Não vai, só critica por criticar. Então, esse é um caminho natural de crescimento dos clubes e uma cidade do tamanho de Uberlândia, com a importância econômica que tem, a pujança econômica, localização geográfica, um time como Uberlândia com a estrutura que tem, eu acho que não podem ficar para trás, tem tudo para caminhar nesse sentido. Nós temos falado sempre, né, Ronei? É verdade, a gente tem falado aqui que a SAF realmente é um caminho sem volta, né? Agora, existem vários tipos de SAF no Brasil, Sérgio. Eu gostaria que você explicasse qual é realmente a atual situação e o que fez vocês pensarem nesse mercado aqui de Uberlândia. O Uberlândia hoje realmente é um clube que atrai realmente investidores? Sem dúvida nenhuma, né? Quando eu vinha falando com o presidente, eu expliquei um pouco sobre isso. Eu falo muito, como desconto o caso, faço a parte jurídica, já fiz de algumas e tal, mas eu tenho uma referência muito grande no Fernando Ferreira, que vai falar aqui, que teve junto ontem, que é aquela da Pluri, uma empresa que já ajudou a gente no Cruzeiro à época com outros trabalhos também. Então eu chamei ele para isso e quando a gente falou o nome da cidade, ele até brincou, meus olhos brilham, né? Ele está fazendo um trabalho maravilhoso na cidade de Sorocaba, com São Bento, e tenho certeza que vai despontar diante do que eles pretendem fazer lá e fez essa analogia. Uberlândia é uma cidade que está para Minas Gerais, como Sorocaba está para São Paulo. O modelo, Ronei, é muito dependendo realmente do que vai acontecer. A gente viu aí no Brasil, tem vários modelos. Nós temos investidores estrangeiros, temos fundo de investimento estrangeiro, fundo de investimento nacional, que é o caso do Curitiba. Temos os compradores torcedores, como o Pedrinho no Cruzeiro e o Meninho no Atlético. Isso a gente fala que é o mercado que dita, embora hoje o mercado esteja realmente muito aberto para essas oportunidades. Então, pode ser um empresário local, pode ser um pool de empresários locais, pode ser um fundo de investimento de fora também, de São Paulo, né? Então, enfim, eu acho que isso aí, esse desenho que vai mostrar depois é o mercado. Mas a gente entende sim que tem um excelente produto na mão, né? Visitamos o centro de treinamento hoje e a gente já falava. Eu acho que talvez tenha clubes da Série A que não tem esse centro de treinamento. Da B não preciso nem dizer que o Uberlândia tem a capacidade. É claro, pode melhorar? Tudo pode, mas já tem tudo pronto ali, um terreno livre, desembaraçado, sem penhora, o que já é dificílimo no futebol hoje. Então, todas as ferramentas já existem, né? Eu acho que basta saber trabalhar com elas agora e desenvolvê-las. Nós conversamos há cerca de 2 semanas aqui com o pessoal que está criando um novo time de Araxá, que é o Araxá Esportes, é um empresário inclusive dos Estados Unidos, que deu uma entrevista fantástica para nós aqui e disse, olha, o rumo do futebol no Brasil é o fim das associações. Inclusive o Fernando conversou isso com o Érico Gabriel. Mas você acha que é isso mesmo? Os clubes de futebol que são apenas regidos por conselheiros, que dependem de várias instâncias para que alguma coisa ande, isso realmente vai estar em extinção no futebol brasileiro? Está provado que está dando errado? Que está errado está de uma forma geral, porque quando a gente pega na amostragem, a grande maioria virou dívida bilionária, falta de gestão, problemas até policiais, como teve no Cruzeiro, no Inter de Porto Alegre, enfim. Agora, sim, eu na minha visão hoje, poucos clubes brasileiros têm a maturidade para se desenvolver e permanecer como associação. O Flamengo, obviamente, é um deles, talvez o Fortaleza até teria, mas já virou SAF, né? O Grêmio, o Bahia poderia ter também, tinha antes, mas já virou SAF. Então eu acho que realmente se sobrar alguém vai ser Flamengo, talvez um Palmeiras. A gente tem que ver como que o Palmeiras vai se comportar no mercado sem ter a Leila, que começou com o Nobre, né? E depois veio com a Leila, que são 2 grandes empresários. Quer dizer, o Nobre foi fundamental. Ele emprestou 150 milhões para o Palmeiras, ele criou um fundo dele mesmo e colocou esse dinheiro lá e depois a Leila com patrocínio. Então o Palmeiras talvez no longo prazo, não sei como que seria o comportamento dele sem eles. E o Flamengo tem essa maturidade de gestão. Tirando esses, todos os outros,
outros. O Corinthians está contratando, o São Paulo está contratando, o Fluminense, uma hora que você pega o balanço só aumentando dívida cada vez mais. Contratando então, como, né? Uma hora isso aí a gente... Até porque se implementar o fair play financeiro igual... É a única coisa que falta no Brasil, que tudo demora, né? SAF começou na década de 80, 90 lá, licenciamento de clubes, diploma de técnico, tudo que começou na Europa em 80, 90 está chegando no Brasil agora. E o fair play já é mais antigo lá. Se isso chegar aqui, isso aí vai ser inviável. Um time como o Corinthians que está devendo o Cuiabá a prestação de lateral e está pagando 3 milhões de salário para um jogador. O que é absolutamente insano. Agora, o que você enxerga que um time, vocês falam muito sobre o tamanho da cidade de Uberlândia, uma cidade que atrai potencial. O que pecou nos últimos anos? Lógico, você está olhando agora, mas o que pecou para que Uberlândia saísse desse, se não for prejuízo milionário, esse enxugar gelo? Cai um ano, sobe outro, aí vai para a Série D, aí tenta subir para uma Série C. Esses clubes menores, mesmo que estejam em cidades grandes, o que travou nos últimos anos que eles conseguissem se desenvolver como grandes equipes? Eu acho que um pouco isso, não só o Uberlândia, como a gente pegar vários outros exemplos de clubes tradicionais e acho que assim, já é uma vitória porque vários deles até praticamente acabaram, né? Agora, recentemente, o Guarani de Divinópolis tem 4 empresários que assumiram lá para poder reerguer o Guarani, mas havia grandes clubes com grandes estádios que acabaram se perdendo. Democrata, tanto de Sete Lagoas como de Valadares, entre outros. Tupi, de Juiz de Fora, o pessoal que a gente teve conversando também, que tem sede social, tem o estádio Marelênio lá. Eu acredito que seja, Vitor, realmente é o seguinte, quando você não consegue ter um ano bom, aí realmente você se perde. E às vezes você consegue ter só o estadual, você fica ali 7, 8 meses sem disputar competição nenhuma, e aí é um presidente que às vezes não dedica tanto ao clube, não consegue sustentar isso, enfim, não corre tanto atrás, porque isso vai depender muito da dedicação. 1, 2 anos só nessa situação faz com que fique difícil você voltar depois. E no futebol, praticamente a gente vê aí, em 95% dos casos, investimento é retorno. Quem mais investe, mais ganha. Vai acontecer? O Cruzeiro caiu em 19 com a terceira folha, o Grêmio caiu em 20 ou 21, não sei, com a segunda e a terceira folha do Campeonato Brasileiro. Vai, mas é exceção. Então, a grande vantagem que a gente vê da SAF é essa, é vir com o modelo de gestão e a garantia de injeção de recursos para que você tenha calendário o ano inteiro e possa melhorar cada vez mais, dando os passos no momento certo. Não achar que aqui vai ser igual aquelas SAFs da Europa, que vai vir um russo, um árabe, vai enfiar 100 milhões de dólares e vai resolver o problema do dia para a noite. Tudo tem que ser devagar, tudo tem um processo para ser cumprido, mas para o clube nunca mais ter que passar por isso. Bom, nós vamos continuar a conversa com o Sérgio Santos Rodrigues daqui a pouquinho, nós vamos receber o Fernando também aqui no estúdio. Ronei já vai pensando na sua pergunta aí, que nós temos que saber se o Uberlândia vai virar SAF, meu povo, não tem como. Galera, é o seguinte, vamos falar de coisa boa, porque nós vamos falar de RC Distribuidora. E nós estamos recebendo uma baita de uma presença aqui. Vem cá, Leandro, por favor. A gente fala que a Carol Augusto, na falta de uma estrela para fazer esse comercial, por favor, vem cá, meu querido, como é que você tá? Vitor, tudo jóia? Na falta de uma estrela como a Carol Augusto, aqui do seu lado aqui. A gente tem que ter outra estrela aqui com a gente, porque nós estamos falando do Esquenta Black November e nós estamos fechando o mês de outubro também, Leandro? Seja bem-vindo aqui ao Donos. Mês de outubro, um sucesso, a RC Distribuidora trazendo aí grandes novidades, trazendo muitas promoções especiais para você já antecipar aí pro final de ano, né? Não deixar para a última hora. Aquela reforma, aquele espaço gourmet, tem aquela cozinha, enfim, tudo que você precisa para deixar a sua casa pronta para receber a família, os amigos. Esse é o momento. Esse é o momento, Vitor. Agora. Então, é agora. O Esquenta Black November e fecha mês. RC está com ofertas exclusivas para você poder aproveitar. As nossas campanhas tá aí para você poder conferir as ofertas especiais. E a gente tem um VT bem legal para reforçar o recado aí pro pessoal. Roda. Black November ou fecha mês? E que tal se for os dois? Esquenta Black November e fecha mês RC. O melhor acabamento para a sua obra está na RC Distribuidora. Aqui você encontra as melhores marcas, grande quantidade de pisos, porcelanatos e revestimentos, a pronta entrega. Tudo pronto para atender às suas necessidades e garantir que a sua obra fique impecável. Ou seja, só quem entende de acabamento sabe o quanto isso faz toda a diferença no resultado final. Antecipe e garanta preços imbatíveis. Esquenta Black November e fecha mês RC. E para quem acha que acabou, fale com o time de especialistas e não perca tempo. Aproveite a oportunidade única e transforme o seu projeto em realidade. Black November e fecha mês RC, para quem não aceita pagar mais caro. Em Uberlândia, Matriz, Unidade 1 e Unidade 2. Em Uberaba e Araxá, RC Distribuidora de Pisos e Porcelanatos. Feirão todos os dias.
Tá acabando o mês de outubro e vai começar novembro aí. Mas vai ter estoque para atender esse povo todo, Leandro? Não é possível. Com certeza, Vitor. Essa é a grande diferença da RC. Estoque à pronta entrega. Ou seja, você comprou, já leva, ninguém fica parado. Se o Ronei quiser reformar as 10 coberturas dele em Uberlândia, vai ter estoque? Às 10, às 15, às 20, o que ele precisar, a RC tá lá com o nosso time de especialista pronto para atender todo mundo. Já compra de reserva também, hein? Tem muito mais esperando por você. Aonde que tem RC, Leandro? Claro, nós temos aqui em Uberlândia 3 lojas, também em Uberaba e em Araxá. Tem o quê? RC Distribuidora RC de Pisos. Distribuidora. Todos os dias. Preço de feirão. Preço de feirão, é bom demais. Leandro, que honra ter você aqui. Nós que agradecemos. Isso, me sinto pequenininho ao seu lado. Pelo programa aí, viu? Tá um Que sucesso, estamos assistindo e torcendo pro Uberlândia aí agora. Né? Torcendo pro Uberlândia, precisa. Neizinho, vamos pro intervalo, meu amigo? Bora pro intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai querer saber se já tem alguém interessado no Uberlândia, né? Logo depois do intervalo a gente volta com muito mais para você aqui. Estamos de volta com os donos da bola, esse programa super especial, né? Vamos continuar falando do Uberlândia Esporte, continuar falando de SAF. Agora estamos recebendo aqui o Fernando Ferreira, que é da Pluriconsultoria, empresa especializada na criação de várias SAFs aí pelo Brasil. O Sérgio já falou no bloco anterior sobre o potencial do Uberlândia, potencial de investimento, da tradição do clube, da torcida. E eu gostaria, Fernando, que você dissesse o seguinte: existe já um possível interessado, um grupo empresarial, uma empresa ou algum grande empresário já interessado em investir no Uberlândia? Boa tarde. Claro, boa tarde. É um prazer estar aqui falando com vocês. Agradecer também a presença aqui do nosso querido Sérgio, que originou esse processo todo, né? Quando nós começamos a conversar sobre a possibilidade de uma conversa com o Uberlândia. E como nós temos hoje 14 mandatos de vendas de clubes de futebol no mundo, no Brasil, né? Quer dizer, é lógico que a gente está falando com o investidor o tempo todo, né? Sim. Então, os investidores, às vezes, eles têm interesse em entrar, têm curiosidade, interesse em entrar no futebol, e a gente faz aquele trabalho para entender melhor a cabeça do investidor e quais são os objetivos, até para poder direcionar para que tipo de clube faz mais sentido, né? Tem clubes que estão endividados, tem clubes que não estão, alguns arrumados, outros não, com estrutura, sem estrutura. E quando, ao longo das últimas semanas, nós estávamos falando de um outro clube no sul do Brasil, e esse investidor apareceu interessado naquele clube especificamente, né? Mas é um investidor da região aqui de Uberlândia, né? E como nós já havíamos conversado, eu e o Sérgio, eu falei com esse investidor, né, que talvez a gente pudesse evoluir uma conversa futura com o Uberlândia. E esse investidor prontamente desistiu de seguir as conversas a respeito desse clube do sul do Brasil e decidiu aguardar o desdobramento aqui especificamente de Uberlândia e pediu até uma preferência para poder analisar, né, porque é um processo, a venda de um clube, como vocês sabem, o Sérgio tem uma experiência concreta e no caso do Cruzeiro é um processo bastante delicado, né, vamos chamar assim, politicamente, tecnicamente, financeiramente, juridicamente, tudo é complicado numa estruturação de SAF. Mas, enfim, de fato, é um investidor da região, é um grande empresário e que já prontamente, ele efetivamente está aguardando para poder analisar. Mas eu até diria a vocês o seguinte: eu acho que o Uberlândia ele vai ser muito bem recebido no mercado, tá? Com a experiência que a gente tem com os investidores, porque quando a gente pega tudo que um clube precisa para ter sucesso numa trajetória, olhando um cenário nacional, uma posição de destaque no cenário nacional, o Uberlândia ele tem, né? Ele gabarita ali o checklist quando a gente observa. Vamos aproveitar então, porque nesse evento ontem também o Érico Gabriel conversou com o presidente Jânio Cabral, que desde o começo, né, Ronei, é o mais interessado para que o Uberlândia se torne SAF. E ele conversou com o Érico. Vamos ouvir um pedacinho da palavra do presidente. Essa consultoria ela foi muito bem escolhida, muito bem definida, porque o Uberlândia precisa fazer um negócio sério. A gente sabe que não se faz uma SAF da noite para o dia. É preciso fazer toda essa preparação, ter toda essa infraestrutura negocial até a gente fechar um contrato.
E aí o parceiro, o nível, a qualidade do parceiro conta muito para um negócio sério e você fugir também de alguns investidores picaretas que tem. A gente precisa fazer um negócio com bastante seriedade. Nós teremos uma reunião para a gente tratar dessa alavancagem inicial de uma parceria. E a minha intenção é que todos esses passos futuros sejam acompanhados pelos conselhos, tanto o deliberativo quanto o fiscal, para não chegar lá no final e submeter a ele um resultado. Eu quero que eles participem da construção desse projeto para facilitar uma decisão amanhã. Bom, a pergunta é a seguinte, então, Fernando. O presidente disse aí, é um assunto que precisa ser melhor discutido. A gente sabe que envolve uma série de situações, inclusive Conselho Deliberativo e tal. Essa negociação, esse possível investimento, essa evolução dessas negociações podem acontecer para ainda esse ano? Pode, isso se a gente for muito rápido no processo. Tá? Eu quero fazer só um parênteses aqui sobre essa questão do tempo, porque, veja, o Cruzeiro inaugurou isso há 3 anos atrás. Nesses últimos 3 anos, a gente tem visto uma corrida de clubes querendo virar SAF e investidores interessados em clube. O que eu quero dizer isso é o seguinte, ser SAF ainda é uma vantagem comparativa, porque nem todo mundo virou SAF. Mas é importante, eu sempre digo aos meus clientes clubes o seguinte, sejam o mais rápido que for possível no processo. Por quê? Porque no momento em que todos são SAF, você tem que virar SAF não mais porque é uma diferença que vai te levar para outro patamar, mas porque você precisa correr atrás para ficar igual aos outros, simplesmente. Então, apesar de sim ser um processo relativamente longo, no meio do caminho nós podemos encontrar uma maneira de, se formos rápido no encontro deste investidor, tá? Conseguir fazer um acordo com que, por exemplo, ele possa antecipar recursos para, por exemplo, o time ter mais competitividade no Campeonato Mineiro. Entende? Entendi. Quer dizer, que você possa fazer um bridge loan, um empréstimo ponte, possa conseguir recursos para ajudar a financiar o clube, porque a partir de um momento é interesse de todos, do clube, do investidor, que o clube tenha mais condições de poder já começar a ter uma estrutura melhor, né? Quer dizer, uma estrutura, poder contratar um pouco melhor, conseguir gastar mais no futebol para poder ter um ano melhor, né? Esportivamente falando. Sim. Mesmo antes da SAF estar completamente fechada, né? Bom, infelizmente o nosso tempo é curto, nós temos que encerrar, mas eu quero fazer uma pergunta para os dois. Então, tendo visto tudo que vocês estão acompanhando nesses últimos meses, o Uberlândia é sim uma terra que pode ser frutífera e que pode evoluir no futuro para se tornar uma grande equipe. Porque é isso que a torcida quer. A gente quer, como a gente sempre diz, parar de viver apenas por 1984, que foi o título da Série B, e voltar a ter grandes conquistas, figurar em Série A, Série B. Podemos ter essa esperança e o trabalho que está sendo feito lá dentro é correto. Eu falo do coração, você fala tecnicamente. Primeiro, ela não pode ser, ela é frutífera, sem dúvida nenhuma. E eu disse que falar do coração porque foi um pouco do que a gente viveu lá no Cruzeiro, Vitor. Quando você fala assim da torcida, a torcida foi fundamental para que esse processo do Cruzeiro desse certo. A gente tinha algumas resistências internas e acabou sendo demonstrado que isso era essencial. Então, o que a gente tem pedido muito aqui é isso, que a comunidade abrace a torcida, o ambiente político é importante, os empresários locais que tanto tem, como o Fernando já falou até de potencial interesse de empresários aqui, todo mundo tem que abraçar nesse sentido, porque aí sim a gente vai ver um Uberlândia cada vez mais forte. Então, isso que é o importante. Agora, sem dúvida nenhuma, a terra é frutífera, o produto é muito bom. A gente não pode ter trabalho contra. Se tiver trabalho contra, começa a ficar complicado. Então, todo mundo tem que se unir. Até porque é o que a gente fala, né? Quem está fazendo trabalho contra, se existe um trabalho contra, que apresente pelo menos uma solução viável. Então, para a gente não ficar todo ano só, vamos jogar só a Série A do Mineiro e batalhar para ficar lá. Né? Tem que ter um plano efetivo quem for contra. Então, a gente tem que ser a favor e abraçar todo mundo, que eu tenho certeza que o potencial é muito grande. A parte técnica? Tecnicamente, tudo que um clube precisa para subir na hierarquia do futebol brasileiro tem Uberlândia. Então, a gente acredita em projetos de cidades relevantes, cidades grandes, ricas, que sejam polos de desenvolvimento, que tenham de preferência um clube que seja uma bandeira que você possa fazer a cidade abraçar o clube, que tenha já centro de treinamento, que tenha estádio, tudo isso tem aqui. Então, eu acho que vai ser muito bem recebido pelos investidores.
União de forças. Acho que isso, no fim das contas, vai mudar o patamar. É verdade. E quem seja contra que apresente uma solução melhor, como disse o Sérgio aqui, né? Com certeza. Sérgio Santos Rodrigues, Dr. Fernando Ferreira, Dr. Sérgio Santos são as maiores autoridades, nós podemos dizer, sobre SAF no Brasil. Esse homem que está aqui salvou o Cruzeiro, ele começou a salvar o Cruzeiro, que depois foi pavimentando o caminho para o Ronaldo e hoje está nas mãos do Pedrinho, se recuperando. E o Fernando responsável por grandes clubes hoje não estarem fechando as portas porque estão enxergando essa nova realidade. Sejam sempre muito bem-vindos a Uberlândia, as portas da Band estão abertas. Passou aqui no Triângulo, por favor, sejam sempre bem-vindos aqui. Se Deus quiser, com boas notícias sempre. Obrigado. Com certeza. Muito obrigado. Tomara. Neizinho, que papo bom. Bom demais. Será que vai amansar o coração da torcida do Uberlândia? Ah, a gente espera, porque o torcedor está preocupado, hein? Está preocupado e ansioso por novidades. Gente boa tá trabalhando. Agora a gente vai aguardar os resultados com certeza. Daqui a pouquinho vamos falar do galão da... Desculpa, Sérgio. Galão. Já na Libertadores. Até já. Estamos de volta para falar do galão da massa que entra em campo hoje às 9h30 da noite na Arena MRV contra o River Plate. É o início da disputa das semifinais. 3 dias depois de ter eliminado o Vasco em outra semifinal, mais da Copa do Brasil, encara hoje os multicampeões da América. E só lembrando que a grande final da Libertadores será no estádio do River Plate. Ou seja, o Galo tem mais um adversário, Rony, a Conmebol? Com certeza, né? Afinal de contas, o River Plate está ansioso para decidir esse título diante da sua torcida, na sua casa, e com certeza vai ser um adversário dificílimo hoje, até porque é uma equipe tradicionalíssima e esses times argentinos, parece que jogando fora de casa, eles se sentem até mais à vontade, não é? Então vai ser um jogo realmente muito difícil. O Atlético tem que ter tranquilidade para poder conseguir um bom resultado aqui e depois decidir com mais tranquilidade. Ainda bem que o Galo está vivendo um bom momento, não é? Tem o Hulk aí numa grande fase, decidiu o jogo aí do último final de semana e eu torço para que realmente o Atlético possa conseguir um excelente resultado hoje. Fácil não vai ser. Lembrando que na última fase o Galo reverteu uma vantagem do Fluminense, o River passou em cima do Colo-Colo, do Chile, venceu em casa por 1-0. Palpite, Rony, por favor. Olha, o meu palpite hoje, 2-1 para o Atlético. 2-1, vai ser apertado, está perigoso, hein? E a torcida do River já chegou criando confusão lá em... Estão em Divinópolis? Foram para Divinópolis, uns foram para Divinópolis, outros em Belo Horizonte, já criaram uma confusão danada lá. Que rolê aleatório. Bom, lembrando que o River está de volta à semifinal da Libertadores. Desde 2020 não estava o multicampeão River Plate. Muito bem, Rony Bates, obrigado, querido Ulisses, torcedor do Goiás. Vamos falar do Praia. Olha, gente, hoje o Praia volta a entrar em quadra no UTC para a disputa da segunda rodada da Superliga. Depois de bater o Mackenzie num jogo duro, quinta-feira passada, a equipe de Marcão encara o Brusque, vice-campeão da Superliga B, e que na rodada inicial foi derrotado com muita facilidade pelo Minas por 3-0. E atenção, torcida, hein? Portões vão abrir a partir das 5h30 da tarde. E a boa notícia é que a capacidade máxima do ginásio passou de 2.200 pessoas, está liberada. Portanto, 2.200 torcedores hoje lá no ginásio do UTC, que foi liberado pelos bombeiros. Portanto, é chegar um pouquinho mais cedo, arrumar um lugarzinho lá para poder torcer com mais tranquilidade. Hoje, 6h30, o Érico Gabriel vai estar lá e amanhã a gente traz os detalhes. Daqui a pouco vamos falar de futsal. Está definido o adversário do Praia nas quartas de final da Liga. Estamos de volta e o Santo André fez 6-3 no Atlântico em Erechim e será o adversário do Praia nas quartas de final da Liga Nacional de Futsal. E a informação que nós temos também, que está sendo colocada aí na tela, é que o Magnus está eliminado da Liga Nacional de Futsal. Antes vamos falar do Santo André. Adversário do Praia na próxima fase, superou a equipe do Atlântico de Erechim. Sem dúvida é uma surpresa, uma zebra, não é? Ninguém esperava que a equipe do Atlântico fosse eliminada. E agora, com certeza, o time do Santo André vem com sangue nos olhos para encarar o Praia, mas eu acho que para o Praia foi bom. Lembrando que o primeiro jogo será em Santo André e a decisão será aqui, provavelmente no ginásio do G3. E o Magnus, hein? Eliminado. Magnus eliminado, quem escalou diria? O Ala Paulinho irregular, tinha vencido o primeiro jogo 7-3 contra o São Lourenço. Ontem o pleno do STJD determinou 5-0 pela eliminação do multicampeão Magnus da Liga. Favorito a menos nessa fase agora da... Dois, né? O Atlético, atual campeão, e o Magnus, né? Ou seja, quem sabe, né? Quem sabe, Quem sabe a gente não pode ter uma surpresa. Beijocas, abraços, Rony Banks. Opa, cadê a foto? Deixa eu mandar um abraço pra Camille, que tá lá no Japão, assistindo nosso programa no Japão pelo YouTube. Cadê a foto? A Camille e o Gabriel.
Gabriel. Ela é filha do Lelo, né? Os dois estão lá no Japão, passeando, curtindo o nosso programa. Lá já é de madrugada, hein? Eles estão na cidade de Fujiyoshida. Fujiyoshida. Pertinho do Monte Fuji. Acha a foto aí pra nós que eu vou lendo aqui. Acha a foto aí pra nós. Eu vou lendo aqui, tá? Alô, Abner, um grande abraço. Tá falando aqui, queria saber se o Ronei vestiu a camisa do Flamengo pela classificação. Valeu. É claro que não. Alô, Dorival, forças, galera. Nossos sentimentos pela passagem do seu João, obrigado. Quem mais aqui com a gente? O Niltinho Paiva. Ronei Bentes, pra que time você torce aqui no Triângulo? E você, Vitor? Eu torço pelo futebol da nossa região. Eu também, claro. Claro, a gente torce muito pro Uberaba, Uberlândia, agora estamos torcendo pro Exúbio, RT, Mamoré, todo mundo, né? A gente quer o bem do futebol da região. Alô, Edmilson, mandou um racha aqui pra gente mostrar no ar. Opa. Vamos mostrar, obrigado. Alô, boa tarde. Alô, Ednilson, sou professor de Educação Física e coordenador da Associação Uberlandense, tá falando aqui que vai ter uma avaliação, nós vamos trazer a informação amanhã melhor, tá? Alô, Cláudio Salustiano, Deus está recebendo o seu João, aprendi muito com ele na TV local e regional, valeu. Só uma informação, ontem nós falamos que o Guarani foi campeão da segundona do Amador, ele chegou à final, não é, Ronei? Exatamente, são 4 equipes, né, que se classificaram já e o Guarani é uma delas. Não pegaram sua foto do Japão. Amanhã a gente vai mostrar. Amanhã a gente mostra. Sem o pessoal falta. lá no Japão deve estar dormindo, então, por isso que não apareceu a foto. Por isso. Alô, Rodrigo Pisca, um grande abraço. Alô, Roberto Lucas, o Vilto Gomes, o Celso Loureiro, vou comprar minha camisa do Periquito. O Eustáquio Nunes, o Adalto também, Deus cuide da alma do seu João, obrigado. Alô, Rafael Novaes, um grande abraço, é galão da massa. Alô, Juninho, tá aqui essa reconstrução e evolução através da SAF para Uberlândia seria ótima. Abraço pra vocês, a Carol tá só gastando em Valência, é isso aí. Quem nós não respondemos, a gente abraça e a gente fecha o programa lembrando sempre do seu João. Um abraço, Neizinho, até amanhã. Abraço, até amanhã.